Olá, meu nome é Lucas Lima. Eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi juntamente com o professor Werner, aqui na UFSC, em Florianópolis. E o título do trabalho é Experiências de Transporte Público por Passe Livre. Bom, a ideia do nosso trabalho é apresentar o passe livre como uma ferramenta capaz de resolver principalmente o problema social que envolve o financiamento do transporte público aqui no Brasil. Na maioria das cidades, os sistemas funcionam quase exclusivamente com base nas tarifas pagas pelos usuários. E aí a gente tem a criação desse ciclo vicioso bem conhecido, né? E aí o resultado desse ciclo de aumento da tarifa e diminuição da demanda são usuários que acabam precisando fazer longos deslocamentos utilizando bicicleta ou caminhada, simplesmente por falta de alternativa, ou então os usuários que perdem completamente o seu direito de acessar emprego, saúde, educação, lazer, né? Então, o passe livre ele viria para garantir o acesso a esses outros direitos. Além disso, esse sistema é considerado socialmente injusto porque ele é financiado pelos usuários diretos, né, que geralmente são pessoas de renda mais baixa, mas ele beneficia toda a sociedade, inclusive os usuários de carros que ocupam consideravelmente mais espaço nas vias. Bom, apesar disso, o, a maioria dos investimentos feitos em infraestrutura urbana tem foco nos automóveis, né? A gente tem o alargamento de vias, a construção de pontes e viadutos. Tudo isso foi solução encontrada pelos gestores para tentar resolver os problemas de congestionamento que vinham aparecendo com o aumento dos carros nas cidades, né? Eh, no entanto, hoje em dia já é possível perceber que o resultado desses investimentos é a atração de novos veículos privados à rede, né? E aí com mais carros, os problemas de congestionamento acabam se mantendo, eh, com um grande impacto ambiental, né, na forma de consumo de recursos naturais, emissão de gases poluentes, e acidentes de trânsito. E aqui, como os responsáveis por esse impacto geralmente são pessoas de classe média com condição de adquirir um veículo privado, eh, eles apresentam menor sensibilidade à política de passe livre, né? Os estudos mostram que, de fato, eles respondem mais fortemente a medidas restritivas ao uso de carro, como aumento do preço dos combustíveis ou aumento do custo de estacionamento nos centros. Mas mesmo assim, o passe livre ele vem para ajudar a justificar a utilização dessas medidas, né, como uma forma de realocação de recursos, auxiliando assim de forma indireta na diminuição dos carros nas cidades. Bom, então além desses aspectos, social e ambiental que a gente já falou, o passe livre ele também tem, algumas características importantes do ponto de vista econômico, né. A gente tem o caso de Dunkerque, no norte da França, que passava por um período de transição industrial em que algumas fábricas importantes estavam se mudando da cidade, e ela utilizou o passe livre como parte de um programa de renovação urbana que ajudou na recuperação econômica e que trouxe mais vida para a cidade do norte da França. A gente tem o caso de Vargem Grande Paulista, que identificou o crescimento no comércio local depois da implementação do passe livre, e a gente também tem o caso de cidades bem pequenas, em que o custo com bilhetagem não compensa a arrecadação do sistema, e as prefeituras preferem simplesmente, mantê-lo sem a cobrança de tarifa para os cidadãos, como é o caso de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Bom, então, no nosso artigo para o Congresso, a gente apresenta os principais argumentos contrários e favoráveis sobre cada uma dessas três perspectivas. Para isso, a gente fez uma busca utilizando as principais plataformas de periódicos, e os trabalhos mais importantes encontrados foram esses aqui, né? A metodologia e a bibliografia completa podem ser vistos no artigo escrito. Além disso, no trabalho a gente apresenta brevemente a evolução da política aqui no Brasil, desde que ela foi discutida inicialmente em São Paulo, no final da década de 80. A gente passa pela sua implementação em Maricá, a gente fala sobre algumas cidades menores com passe livre,
políticas de passe livre parcial aqui no Brasil e também sobre a inclusão do transporte como um direito social a partir da emenda constitucional de 2015. Então, a gente pôde concluir que o passe livre garante um transporte urbano mais justo socialmente, e que ele pode auxiliar na implementação de pacotes de medidas para diminuir a quantidade de carros e também ajudar na movimentação do comércio local, a melhoria da economia das cidades, mas que ele precisa ser mais estudado com relação a esses dois últimos aspectos, né, o ambiental e o econômico. Além disso, aqui no Brasil, a discussão sobre o passe livre vem avançando com a crescente de cidades implementando a solução, mas ainda falta reflexão sobre a forma de garantir o transporte como direito social na prática, e também é preciso monitorar mais de perto as cidades que já fizeram a implementação dessa política. Como novos próximos trabalhos, a gente pretende desenvolver uma ferramenta utilizando modelos de escolha discreta para analisar o efeito da tarifa zero sobre a escolha dos usuários aqui para a região metropolitana de Florianópolis, e a partir daí conseguir estimar a demanda correspondente ao passe livre e trabalhar com dimensionamento de frota e a quantificação de alguns indicadores relacionados à mobilidade urbana, como acesso à oportunidade, consumo de combustível, emissão de gases poluentes, quantidade de acidentes, por exemplo. Então, eu gostaria de agradecer a audiência, deixar aqui o meu e-mail de contato para receber qualquer crítica, dúvida ou sugestão sobre o trabalho. É isso, muito obrigado.